Graça e paz, amados e amadas, estamos hoje em Números 15. E o que nós vamos ver aqui? As leis a respeito de ofertas, o sacrifício pelos pecados de ignorância, o castigo pela violação do sábado e a lei acerca das borlas das vestes. Interessante que esse capítulo 15, quando a gente olha a sequência que existe, a gente olha o capítulo 14, né, aonde nós tivemos o que aqui no capítulo 14? Os espias que retornaram e o povo se rebelou, aí depois uma parte do povo que quis ir lá lutar com os amalequitas e foi derrotados. Depois, em Números 16, nós vamos ver a rebelião de Corá, de Datã e de Abirão. Aí a gente fala, mas o que o capítulo 15 está fazendo aqui no meio? Parece até que ele está assim, num lugar que não deveria estar, mas preste bem atenção. Veja só, aqui o Senhor, ele retoma a falar o quê? Sobre as leis a respeito de ofertas, dizendo que o meu plano continua, a minha visão continua, o meu propósito continua diante de vocês, meu povo. Vai haver acima de 20 anos não vão entrar na terra prometida, mas vai haver a entrada na terra prometida. E olha aqui o que fala no versículo 2. Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, quando tiverdes entrado na terra onde habitareis, que eu vos dou. O Senhor está dizendo, tudo continua, a lei que eu dei continua, a parte do tabernáculo continua. E aqui ele vai fazer uma compilação sobre as ofertas que vão ser apresentadas. E é interessante que ele está falando das ofertas principalmente de aroma agradável ao Senhor, aquela que também é de comunhão ao Senhor, das celebrações solenes. Então o Senhor aqui ele faz um apanhado geral dos sacrifícios e das ofertas. Essa lei valia tanto para os judeus quanto aos estrangeiros que tivesse ali com eles, né? Agora, veja só, essas ofertas, esses holocaustos, eles seriam feitos quando? Quando entrardes na terra onde habitarei, que vos dou. Então, o que nós estamos vendo aqui? O povo, por um lado, está passando por uma disciplina, porque quem está acima de 20 anos não vai entrar na terra da promessa. Contudo, o Senhor está mostrando o seguinte, não é porque estão passando pela disciplina que não tem que manter o que já foi acordado. E eu sou Deus também fiel, que mantenho o que eu falo. Então o Senhor aqui está falando, vai entrar na terra e vão ter essas leis e essas ordenanças. Acontece também muitas vezes conosco, quando estamos passando por um momento de lutas e até disciplina. Por que disciplina? Porque muitas escolhas nossas levam a gente a colher coisas inadequadas. Percebe de quantas vezes nós estamos colhendo resultados na nossa vida por escolhas equivocadas. E aqui nós temos que lembrar que mesmo passando por esse momento de disciplina, nós temos um Deus. E esse Deus está presente e nós temos que nos voltar, ter um coração de voltar ao Senhor e ver Ele desde o princípio e não somente naquele momento de disciplina. No versículo 18 vai falar o que? Sobre a primícia do pão e quer dizer o que? Quando tiver entrados na terra a qual o Senhor está conduzindo eles, o que eles deveriam fazer? Um tributo ao Senhor, tão logo comais o pão da terra. Então, quando tivesse a colheita, logo no início, eles iam o quê? Separar aquela porção, aquela oferta da colheita ao Senhor. O que isso significa? Separar a primeira porção da terra. Significa dizer o seguinte, tudo que eu tenho vem de ti. Não é simplesmente a minha força do meu braço, o Senhor que dá a terra, o Senhor que dá a saúde e o Senhor que coloca a força no meu braço. Então aqui é um reconhecimento que tudo vem de Deus. Por isso que o Senhor sempre fala para a gente colocá-lo em primeiro lugar. Isso significa, uma das partes do significado é querer dizer o seguinte, eu reconheço que a primazia é sua, que o primeiro lugar é seu, Senhor.
A partir do versículo 22, começa a falar sobre o perdão, sobre as das faltas involuntárias, quer dizer, a pessoa não queria pecar, ela pecou por ignorância, ela não pecou porque ela simplesmente quis. Então, também tem uma reparação para com isso, tem que haver uma oferta pelo pecado. Se for um pecado da comunidade, toda a comunidade vai ter que pagar. Se for um pecado individual, a pessoa vai ter que pagar por meio de uma oferta, por meio do animal, por meio da oferta que é estabelecida aqui. Diz no versículo 27, se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá um sacrifício por sua falta, uma cabra de 1 ano. Talvez a gente olhe todos esses textos e fala que rigor que havia, né? Mas a gente vê que havia o quê? Uma disciplina geral. Não é bem uma disciplina, havia sim uma ordem, havia uma maneira de viver dessa forma. E isso guardava o coração das pessoas, porque já no seu dia a dia já era exercido isso. E distinguia também o povo de Deus dos outros povos, guardava eles em vários aspectos. A mesma coisa hoje, a palavra de Deus nos guarda de um viver desordenado, de um viver errante. Essa comunhão que nós vamos tendo diária com o Senhor, guardando a palavra dele no nosso coração, nos evita pecar, assim como diz lá no Salmo 119, 11, né? Que diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós nos colocamos em posição de guardar a palavra do Senhor, nós vamos tendo cada vez um coração mais atento, mais sábio para discernir o bem e o mal. E dessa forma nós vamos tendo um andar mais na presença do Senhor. Agora veja o que diz aqui no versículo 30. Contudo, aquele que pecar de maneira voluntária, deliberada, quer seja nativo, quer seja estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Quer dizer, eu ir lá e pecar e saber que aquilo é pecado, então aí o Senhor já coloca que é um grave insulto contra Deus. Quando nós pecamos sabendo que é pecado, nós estamos insultando Deus por ter desprezado a palavra de Deus e violado os seus mandamentos. Essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. E em seguida, no versículo 32, nós vemos o quê? O exemplo disso. Porque havia o quê? Um homem que foi surpreendido apanhando lenha durante o sábado, no dia do sábado. E o Senhor mandou guardar o sábado. E o quê? Esse homem não estava guardando o sábado, ele não estava honrando o Senhor no sábado, como determinado pelo Senhor. E aí viram ele e levaram esse homem perante Moisés e Arão. E ali o que fez? Moisés consultou o Senhor. E o Senhor instruiu Moisés dizendo que tal homem deveria ser morto. E quem deveria matá-lo? Seria a própria comunidade, ia que apedrejar fora do acampamento. Então, assim, toda a comunidade o conduziu para fora e o apedrejou. Veja, então, quando o pecado é deliberado, é realmente feito, é insulto ao Senhor. E aqui pega, assim, um dos pecados para dar exemplo aqui para nós. Você vê, muitas vezes a gente acha assim o pecado, vamos supor, o pecado da prostituição, esses outros pecados de matar. Mas aqui está falando um pecado de não colocar o Senhor em primeiro lugar, de não honrar a palavra do Senhor, de não honrar o falar do Senhor, de não guardar a palavra dele no coração. E aqui é um insulto ao Senhor. E essa pessoa foi o quê? Apedrejada. A sentença caiu sobre ela mesma. E na sequência nós temos falando sobre o pingente das capas. Então, a partir do versículo 37 e no 38 nós vemos assim, ó: tu lhe dirás para os que observem ao longo de todas as suas gerações:
que façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e o cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Quer dizer, os desejos do vosso coração para não andar, nem os desejos dos vossos olhos, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o eterno vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu, o Senhor vosso Deus. Aqui, os judeus, eles usavam, até se vocês virem no Novo Testamento, os fariseus, saduceus, eles usavam o quê? Os judeus, na sua veste, bem no final da veste, tinha o quê? Um cordãozinho, que é chamado de borla. E essa borla era azul. No Novo Testamento fala de filactérios, se não me engano é esse nome. E aí, quanto maior ela, eles deixavam até grande para dizer que eles cumpriam todos os mandamentos, que eles seguiam todas as regras. Então, eles tinham muito isso como aparência de ser santo. E o Senhor, inclusive, chama a atenção deles. Fala que eles aumentavam aquela borla a fim de mostrarem para o povo. Mas o que interessa é o coração. E se vocês também lembrarem daquela passagem onde aquela mulher com fluxo hemorrágico toca na orla do Senhor, ela toca nessa parte aqui, nessa borla, e aonde o Senhor fala que sente que dele saiu o poder. Então todo judeu ele usava esse tipo, na capa tinha essa borla que mostrava o quê? Que ele guardava a lei do Senhor no coração. Mas isso depois virou aparência. Mas hoje o Senhor diz para nós que nós somos o quê? Cartas escritas por Deus, que nós temos que guardar as leis do Senhor no nosso coração. Para quê? Para não pecar contra Ele, para não andar fora do caminho do Senhor. Mas também, glória a Deus, que nós estamos na era da graça. E o Senhor ali na cruz, inclusive, falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazes. Então, quando o Senhor falou isso, o Senhor estava falando de pecado de ignorância, tá? Agora, porque eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, porque eles viviam tão arraigados na lei que os olhos deles estavam cegos quanto a enxergar o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus fala: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, estavam falando de pecado de ignorância. Agora, contudo, depois que já conhece o Senhor, aí já não é mais pecado de ignorância. Que nós possamos nos chegar ao Senhor, né? E pedir: Senhor, a cada dia eu quero guardar a Tua palavra no meu coração. Eu quero amá-la e colocá-la realmente como direção em toda a minha vida, para que eu não venha a pecar contra o Senhor. E amar a palavra do Senhor acima de qualquer outra coisa, né? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.